Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Entrevista Coletiva. Quero agradecer aqui ao Rodrigo Salomão, que durante o período de férias que tivemos aí sempre nos substituindo. Gente, nós vamos falar aqui sobre a ação da Defesa Civil. Você pode pensar o seguinte, nem está chovendo tanto, porque a Defesa Civil tem tanta preocupação, né? A gente ouve falar muito em defesa civil em épocas de inundações, de enchentes, ou até de muita seca, de queimadas. Mas tem muito mais do que isso, e por isso convidamos Sidney Furtado, que é diretor da Defesa Civil de Campinas e região. Sidney, boa noite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, boa noite a todos. E também, claro, né, presente em todas as nossas edições, Rose Guglielminetti, nossa editora de política, jornalista, 1001 funções, né? Aliás, ela quer mais. Se tiverem, aproveitem. Bom dia. Rose, boa noite, dia. Rose. Bom dia, não, boa noite, tá vendo, gente? Tá vendo? Na verdade, é que o Zé, eu tô dando risada porque o Zé falou assim que ele vai diminuir as minhas funções e vai aumentar o meu salário. Eu tô esperando por isso. Ele falou que vai falar com o Rodrigo Neves. Será a minha primeira providência assim que terminar o programa, aqui mais ou menos 2 e pouco da manhã. Pode aguardar. Ai, boa noite. Bom, eu vou aproveitar a deixa do Zé Arnaldo e vou perguntar, porque a gente estava falando isso na redação, né, Zé? Afinal de contas, a Defesa Civil tem mais trabalho ou menos trabalho com essa crise hídrica que atingiu o estado de São Paulo? Não, foi muito mais complicado. Esse ano foi muito complicado mesmo, foi difícil. Nós tivemos um índice pluviométrico muito baixo no período do verão. E isso, então, o que nós tínhamos para acontecer em junho, em maio nós estávamos enfrentando uma estiagem, os focos de incêndio. E quando você fala foco de incêndio, você está tendo problema de demandas respiratórias, aumento na demanda de saúde pública. Não é simplesmente uma questão só que nós falamos só do incêndio, do combate. É um complexo muito maior que isso. Durante o verão você tem uma perspectiva, você sabe que pode chover no final de tarde, no final de semana, entrada de frente fria, você consegue se preparar. Para o período da estiagem é muito difícil. E você já sabe exatamente, quando está no verão, e com a chuva, você já sabe, pelo menos aqui em Campinas, quais são os pontos mapeados com risco de enchentes, é isso, né? Você poderá ser surpreendido, sempre será surpreendido, mas a situação é previsível do ponto de vista de locais. Então você sabe onde alaga, você sabe onde pode acontecer. Ô Sidney, agora com a chegada dessas chuvas, né, são poucas ainda, né, insuficientes, sim, mas o problema, queimadas, podemos colocá-lo no passado já ou ainda não? Hoje sim. Hoje, a partir de dezembro, agora a situação é a partir em tese, de abril, que nós vamos reiniciar esse processo. Agora, uma outra coisa, ainda sobre queimada, né? É crime fazer queimada. Só que eu nunca vi ninguém ser preso, exagero, mas condenado, multado, enfim, condenado por isso. Eu não vi porque não existe ou porque eu estou mal informado? Não, a questão, esse ano, quando nós chegamos em maio, foi feita uma avaliação entre diversos órgãos e houve o COFIT, que é um órgão de fiscalização de terrenos particulares. Nós tivemos uma mudança de procedimento, então todas as ocorrências atendidas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, elas geravam uma notificação ao COFIT, que enviava a notificação ao proprietário. E na reincidência, o proprietário poderia tomar multas. Então eu diria que isso refluiu bastante nas áreas particulares. O que aconteceu esse ano foram as áreas públicas, eu diria para você, que foi o que representou mais problema. Nós tivemos áreas aqui, as margens de rodovia, que foi uma situação extremamente complicada, as regiões também lá do Recanto dos Dourados, nós tivemos situações bastante críticas, mas eram áreas consideradas fazendas e áreas públicas, essencialmente. Agora, Sidney, em relação aos terrenos privados, o grande problema aqui em Campinas é que o morador ou proprietário do terreno, ele nunca cuida e aí ele deixa solto. A prefeitura de Campinas, ela chegou até o prefeito Jonas, chegou a anunciar, queria fazer chegou a enviar esse projeto, se eu não me engano, para a Câmara de Vereadores, pedindo autorização para que a prefeitura contratasse empresas privadas, para que essas empresas fizessem a manutenção e depois repassasse a conta
para o proprietário. Na verdade, não foi enviado, foi aprovado pela Câmara. A lei acho que chegou a ser sancionada, mas não foi regulamentada ainda até agora, isso não saiu do papel. Porque o grande problema, Zé, não é nem multar. Você multa, o cara não paga e vai para a dívida ativa do município. A prefeitura também não tem fiscalização para saber quem é que está botando fogo ou não nos terrenos. O que fazer para poder evitar? Porque vocês têm. Eu fico imaginando a estrutura que se utiliza para poder combater os incêndios. Eu lembro, Recantos Dourados é lá no meu bairro. Então, assim, quase que todo final de semana tinha incêndio nas matas. E faz o quê? Então, perceba essa questão, principalmente de legislação, quem é que tocou fogo ou não, o responsável é o dono do terreno. Essa é uma lógica. Se o bombeiro atendeu e houve uma ocorrência no local, é feita a notificação. Aí ele vai ter que procurar também os meios de defesa no sentido de que alguém entrou, invadiu o terreno dele, mas o terreno é dele. Então, essa é uma questão da notificação ao proprietário. Essa questão da dívida, às vezes é difícil você localizar efetivamente o proprietário. Isso é um problema também bastante difícil. E no Recanto dos Dourados, o que nós reparamos bastante, foram principalmente os finais de semana. Ô Sidney, Campinas que foi premiada, teve um mérito reconhecido como cidade resiliente por um órgão da ONU. Campinas é uma cidade que, portanto, sabe enfrentar os seus problemas quando ocorrem, as suas catástrofes quando ocorrem, etc. É um mérito de Campinas. Como você é regional, teve mais, da última vez que nós conversamos, falamos de Campinas, mas de lá para cá, teve mais cidades da nossa região que mereceu também esse rótulo de cidade resiliente e mais, ou além disso, o que a ONU, através do seu órgão competente, e você é promotor da ONU no Brasil, tem feito em termos mundiais para evitar catástrofes, foi em termos brasileiros também. O que você tem de novidades aí? Temos novidade, essa semana o governador Geraldo Alckmin recebeu o primeiro estado do mundo como estado resiliente. Foi uma grande... o estado ganhou. Exatamente, o estado ganhou, foi uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. A Margareta Wallström, que ela é da de Genebra, esteve no Brasil, esteve em Campinas e esteve no Palácio dos Bandeirantes. E o estado foi o primeiro estado brasileiro que aderiu, e hoje nós estamos com 302 cidades que aderiram a essa campanha. Hoje nós estamos em primeiro lugar no mundo nessa campanha mundial para a construção de cidade resiliente. É interessante frisar o seguinte: as pessoas ficam imaginando que ser resiliente você está preparado. Não é isso, é processo de resiliência. O histórico de Campinas, desde a febre amarela, nós temos um histórico de ressurgir, de sempre estar enfrentando situações adversas. Campinas passou por diversas situações adversas, vocês sabem melhor do que eu, até no campo da política, tudo, e a estrutura da cidade, ela se mantém erguida. Então, eu diria que hoje o estado de São Paulo conseguiu essa certificação, é o primeiro estado brasileiro que conseguiu essa certificação, mas isso ainda nós estamos ainda muito longe daquilo que nós consideramos ainda ideal. Campinas é considerada uma cidade resiliente, vocês têm conseguido resolver alguns problemas, só que nós temos problemas estruturais na cidade que nunca são resolvidos e que vocês, na verdade, a impressão que eu tenho, e você me corrija, é que a Defesa Civil já sabe onde vão acontecer os problemas, então ela já está preparada para poder resolver. Por exemplo, vamos falar de inundação, cartódromo, a questão ali da Orozimo Maia, são áreas que, se chover muito, vão ficar inundadas, é um transtorno para o motorista e eu acho um desrespeito a cidade estar há tanto tempo sabendo que tem problemas nesses locais e nunca é corrigido. E aí o motorista é surpreendido. E nós, inclusive, tivemos mortes, foi na Orozimo Maia. Por que o poder público não resolve esses problemas? Falta de dinheiro? Eu diria que ao longo desses anos, a redução de áreas de risco, principalmente de comunidades mais carentes, a redução era de 75 áreas, baixou para 30 áreas. Então essa foi uma grande